Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é a doutora Fátima Matos, cirurgiã de cabeça e pescoço do Real Hospital Português e presidente da Sociedade Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. O programa Ana Cláudia Top Entrevista está começando agora. O mês de julho é marcado por uma campanha muito importante para a saúde pública, o Julho Verde, que chama a atenção pela prevenção e diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a doutora Fátima Matos, do Real Hospital Português. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana Cláudia. É um prazer estar falando aqui com você sobre um assunto tão importante, de tanta relevância para a população em geral. Verdade. Doutora, o câncer de cabeça e pescoço ainda é pouco conhecido do grande público, né? O que exatamente engloba esse tipo de câncer? Sim, Ana, é pergunta muito relevante. É importante porque a gente tem, inclusive, uma certa dificuldade da população diferenciar o que o cirurgião de cabeça e pescoço faz e o que o neuro faz, né? Porque são áreas muito afins, né? Então, o cirurgião de cabeça e pescoço, ele trata dos tumores, né, benignos ou malignos localizados nessa região. E o limite é o cérebro. Então, quais são os tumores mais frequentemente que a gente trata? São os tumores de cavidade oral, de laringe, de faringe, que é a garganta, os tumores de tireoide, os tumores de pele, os tumores de glândulas salivares. Então, quando a gente chega no limite até o cérebro, é o cirurgião de cabeça e pescoço. E, obviamente, existe uma multidisciplinaridade muito importante com o neurocirurgião, porque existem tumores que eles invadem a base do crânio, invadem o cérebro, e geralmente a gente opera conjuntamente com o neurocirurgião. Por que você diz que esse tema é tão relevante e merece uma campanha do Julho Verde? Olha, Ana, ele é importante porque, para você ter uma noção, os tumores que mais frequentemente acometem a população entre os homens são os tumores de cavidade oral e faringe e os tumores de laringe. E entre as mulheres são os tumores de tireoide. Isso só falando entre os 5 primeiros tumores mais incidentes na população. E são 40 mil casos desses tumores. Tá? Uau! Sim, sem falar dos tumores de pele, que a maioria dos tumores de pele ocorrem na região da cabeça e pescoço. Né, a gente tem os tumores de pele mais comuns, que são os basocelulares, os epidermoides, os melanomas, que não são tão frequentes, mas também acometem a população. Então, para você ver a importância, né, o impacto que isso causa na saúde pública de uma forma geral, porque são 40 mil casos só agora, na última estimativa do Instituto Nacional do Câncer, que foi entre 2023 e 2025. Agora, em 2026, vai sair a nova estimativa e a gente vai ver como é que está essa incidência, né? Agora, quais são os principais sinais e sintomas que a população precisa ficar atenta? Sim, é muito importante que as pessoas tenham um sinal de alerta, né? Então, aquelas lesões em cavidade oral, que elas, mais de 15 dias, que são as famosas aftas, né? Que a gente chama de aftas, que não cicatrizam, tumores de pele que modificam de cor, que tem alteração, que eles sangram, que aumentam de tamanho também. Principalmente, a gente fala que as regiões que são as mais expostas ao sol, que é o couro cabeludo, principalmente nos homens, né? As orelhas, né? Essa região do nariz também, que é uma região muito comum, né? Então, esses tipos de tumores nessa região, com essas características, a gente tem que observar
pacientes com alteração de deglutição, quer dizer, que tem dificuldade de engolir, dor ao engolir ou então dificuldade ao engolir. Isso também pode ser um significado, pode ser significativo para algum tumor de faringe, sangramento nasal persistente, pacientes com sinusopatia, sinusite, que são sinusites reentrantes que não melhoram, pacientes com caroços, que a gente fala de uma forma popular, que a gente chama, que o médico chama de linfonodos, né? Mas popularmente aqui no Nordeste se chama de landra, caroço no pescoço. Esses tumores também que aparecem nessa região cervical. Na região anterior, a gente tem que ficar atento para os tumores de tireoide também, que podem apresentar esses aumentos, essas tumefações na região central. Alterações da voz, né? Pacientes que têm rouquidão também persistente por mais de 15 dias, também tem que procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, um especialista, para que eles possam ser investigados exatamente baseado nesses sintomas aí suspeitos, né? Que levantam para a gente suspeito. Sim. Existe um grupo de risco mais vulnerável a ter esse tipo de câncer? Sim, 90 em relação à mucosa, né, que a gente fala que é a cavidade oral, laringe, faringe, são os pacientes etilistas e tabagistas, né, os pacientes que fazem uso abusivo do álcool e que fumam. E aqui no cigarro eu abro um parênteses e falo que não é só o cigarro convencional, né? O fumo de rolo também, o cigarro eletrônico, que é um grande perigo aí para a juventude da gente, que eu gosto sempre de ressaltar a importância, né? Que a gente tem que ressaltar a importância de que o vape, né, o cigarro eletrônico, ele não é isento de complicação, né? A gente infelizmente, uma complicação muito grave que tem acometido os adolescentes, chamada EVALI, que é um pulmão, como se fosse um pulmão de choque. E exatamente. E esses cigarros eletrônicos, eles também estão relacionados porque eles têm mais substâncias carcinogênicas até, e outras substâncias que a gente nem sabe o que são relacionadas ao desenvolvimento do câncer, né? A exposição excessiva ao sol, sem o uso de protetor solar e sem o uso, ainda mais aqui no Nordeste, né, que é um país que, né, os raios ultravioletas são extremamente fortes, né? O sol, a gente tem sol, né? A gente tem sol aqui quase que 365 dias por ano. Então, são fatores de risco muito importantes. A gente também tem que levantar duas coisas importantes para quem está vendo e ouvindo a gente, né? Primeiro, o uso indiscriminado desses alimentos, né, que tem muitos corantes, né? Eles também podem estar relacionados ao aparecimento de câncer, né? Não só o câncer de cabeça e pescoço. E a gente também tem que falar, há 2 dias atrás, a Organização Mundial de Saúde, ela considerou salsicha, presunto e bacon tão carcinogênicos quanto o cigarro. Então, Uau! também é importante, exatamente, é importante que as pessoas fiquem alertas, né, que aquela salsicha que parece ser tão inocente, né, ela tem tanto carcinogênico quanto o cigarro. Outra coisa importante que a gente também tem que falar a ação do vírus HPV, né? O HPV, ele está relacionado também ao aparecimento de alguns tipos de tumores na cabeça e pescoço. Sim. Aí muita gente não associa, né, o risco do HPV justamente com o câncer, né, de cabeça, né? Não como é que você poderia explicar essa relação, doutora? Bom, doutora, agora não responde essa perguntinha agora, não. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Você de casa não sai daí. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, doutora Fátima Matos, cirurgiã de cabeça e pescoço do Real Hospital Português. Doutora Fátima, eu fiz uma pergunta antes da gente finalizar o primeiro bloco do nosso programa e gostaria que você respondesse sobre como é que tem essa relação do vírus HPV
com o câncer de cabeça e pescoço? Sim, Ana, isso é uma coisa também muito importante, porque o HPV, né, durante muitos anos, ele foi relacionado ao aparecimento do câncer de colo de útero e o câncer de pênis, principalmente, né? Principalmente aqui no Nordeste, que é uma região endêmica para esses dois tipos de tumores, né, desses dois tipos de câncer. Mas de alguns anos para cá, houve uma mudança da epidemiologia dos tumores de cabeça e pescoço, principalmente os tumores de orofaringe. A orofaringe é a garganta onde está localizada a amígdala, a base da língua, que são as regiões mais comumente acometidas por esses tumores, tá? Pelos carcinomas epidermoides. Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, houve até uma mudança do paradigma, que antes os tumores de orofaringe eles estavam muito relacionados ao etilismo e ao tabagismo. Hoje em dia, já existem estudos que mostram que 80% desses tumores eles são induzidos pelo HPV. Eles têm, inclusive, uma via carcinogênica diferente do cigarro e do álcool, né? Alguns Nossa. trabalhos, exatamente, alguns trabalhos mostram que esses tumores, inclusive induzidos pelo HPV, quando não associados a pacientes que fumam e bebem, porque a gente pode ter essas três coisas num paciente, né? Ele fuma, ele bebe e ele tem uma infecção por HPV na região da orofaringe. Esses três fatores juntos, quando o paciente tem HPV positivo, ele acaba tendo perde importância, né? E o cigarro e o álcool, eles acabam tendo uma importância maior. Então, esses pacientes HPV que têm unicamente tumores induzidos pelo HPV, porque tem um exame que a gente consegue identificar quando o paciente tem um tumor através de uma proteína chamada P16, que é um exame que é realizado, esses pacientes eles têm tumores menos agressivos, tá? Isso ainda são estudos em andamento, e aí isso aí, inclusive, deve mudar o paradigma do tratamento desses tumores de orofaringe. Então, é muito Doutora, importante. Oi. agora eu quero associar uma outra pergunta. Veja só, falando de câncer, de uma maneira generalizada, se fala muito de diagnóstico precoce. Você falou aí de um exame, e aí eu te pergunto, um diagnóstico precoce pode fazer a diferença no caso do câncer de cabeça e pescoço também? Sim, no caso do câncer de cabeça e pescoço, de uma forma geral. Esse exame ele só está indicado, que eu falei, que é a avaliação do P16 nos pacientes que têm tumor em atividade, tá? Que tem um tumor lá na orofaringe, tá? Mas, assim, o diagnóstico precoce, ele faz uma diferença absurda. Porque quando você diagnostica um tumor numa fase inicial, estágio 1 e estágio 2, esse paciente tem uma chance de cura de até 90%. E por Nossa, isso a importância dos nossos Júlio Verde, que é para que a população ela fique alerta para todos esses sintomas que eu falei para você, para que quando começou a lesão, né? Porque infelizmente a gente tem muito paciente que, não só por falta de informação, mas também por medo, né? De procurar um médico e descobrir que tem alguma coisa de grave. Então, esses pacientes que começam a apresentar esses sintomas e essas lesões iniciais, que eles procurem um profissional de saúde para que a gente possa fazer o diagnóstico da forma mais precoce e o tratamento acaba sendo um tratamento muito mais eficaz e muito menos invasivo para o paciente, levando a uma morbidade muito menor e uma melhor qualidade de vida, entendeu? como são feitos esses exames, doutora? O exame físico, né, basicamente, inicialmente, né, a gente tem que fazer um exame físico, um exame de videolaringoscopia ou de nasofibroscopia. Ele é importante para poder avaliar laringe, para avaliar a orofaringe, a hipofaringe, né? O exame físico para poder examinar o pescoço e para poder examinar a própria boca. Muitas vezes a gente tem que colocar uma luva e fazer uma palpação de alguma lesão para ver se ela tem alguma característica neoplásica, também é importante. O ultrassom, que é um exame super acessível e simples, ele também ajuda muito a gente nos tumores cervicais e também nos tumores de tireoide, nos tumores de glândula salivar. Então, associado ou não uma punção guiada por ultrassom, que também tem uma importância, né? Para poder avaliar qual é o tipo histológico daquele tumor, né? E para poder dar um diagnóstico diferencial se ele é um tumor benigno ou um tumor maligno, que muitas vezes a punção vai auxiliar isso. Então, são exames do ponto de vista de custo, né? Custo-efetividade, eles são muito altos e a gente consegue ajudar muito o paciente quando ele chega realmente para a gente, né? A gente tem a tomografia, a ressonância, o PET scan, mas já numa fase quando a gente precisa fazer um exame de estadiamento para poder avaliar a doença à distância ou se já tem invasão de algum órgão subjacente. Esse tratamento, ele é feito só cirurgicamente, ou também existem outras terapias
que podem ser utilizadas? Sim, existem outras terapias, né? O tumor de cabeça e pescoço, ele é primordialmente cirúrgico, tá? Os tumores de cabeça e pescoço. Mas existem alguns casos que a gente tem que associar a quimioterapia, a radioterapia e, mais recentemente, a imunoterapia, tá? Então, vai depender muito do tipo histológico do tumor, da localização do tumor, para a gente poder indicar. Mas, primordialmente, o tratamento é cirúrgico, havendo algumas vezes necessidade de complementar com esses tratamentos que eu falei para você agora. Sim. E como é que funciona a recuperação desse paciente? Vamos supor que ele fez uma cirurgia na boca, alguma coisa mais delicada, que vai abalar a parte funcional dele? Sim, a gente trabalha, né, o cirurgião de cabeça e pescoço, né, é uma especialidade multidisciplinar, né? Então a gente trabalha muito com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, todas essas áreas, né, que a gente de atenção à saúde, elas são importantes para a reabilitação do paciente e para uma melhor qualidade de vida, né? Muitas vezes a gente encaminha o paciente, inclusive, antes do tratamento, para que ele já comece a fazer já as terapêuticas indicadas por esses colegas que trabalham com a gente. E também a gente tem as áreas da oncologia, né, que são os oncologistas clínicos, os médicos nucleares, os radiologistas, os radio-oncologistas. É uma disciplina, é uma especialidade muito interessante, porque apesar de ser uma região muito pequena, ela tem tumores com características completamente distintas e que a gente tem que trabalhar junto com muita gente. Então, é muito gratificante isso. Essa troca de informações, essa troca de experiências para o paciente também acaba sendo muito bom. Doutora, você já trabalha nessa especialidade há muitos anos, né? E vem acompanhando essa evolução na medicina dentro da sua especialidade. O que mudou tanto em tratamento quanto no perfil do paciente? Sim, a gente agora, né, em relação ao perfil do paciente, a gente está identificando muitos pacientes mais jovens, né, com tumores, às vezes até mais agressivos. Então, isso é uma característica que tem sido elencada aí pela imprensa de uma forma geral, inclusive a capa de uns 2 meses atrás da Times foi exatamente sobre isso, né? E outra coisa muito importante é, em relação à cabeça e pescoço, que não só na orofaringe, a gente já tem outras regiões da região da cabeça e pescoço que tem tumores HPV induzidos, como a nasofaringe, a cavidade oral, a laringe. Então, a relação com o vírus também tem sido muito importante, né, e impactante no aparecimento desses tumores, tá? Então, é importante que o paciente que é jovem, ele não pode simplesmente achar que aquilo não é nada, né? Ele tem que avaliar de uma forma muito cuidadosa quando aparece alguma coisa diferente nele, tá? Em relação ao tratamento, é excelente a evolução que a gente tem visto aí nos últimos 10 anos da cabeça e pescoço. Primeiro com a instituição do robô, né? A cirurgia robótica para os tumores de orofaringe é um avanço imenso, porque os tumores de orofaringe, antigamente a gente tinha que fazer cirurgias que praticamente de uma forma, eu vou falar de uma forma bem simplória para que as pessoas entendam, a gente desmontava o paciente, né? A gente tinha que fazer acessos enormes para poder chegar até aquela região. E hoje em dia, com o advento da cirurgia robótica, isso mudou um pouco, né? Essa característica da cirurgia, ela mudou, né? Além disso, né, as técnicas de radioterapia, elas evoluíram muito, né? A gente hoje tem a IMRT. A IMRT é uma radioterapia bem localizada que leva a uma diminuição dos efeitos colaterais, né, que a gente via antigamente, né? O avanço também da quimioterapia, o avanço da imunoterapia, das terapias de células-alvo, que é um outro tipo de terapia que a gente também encontra, né? A monitorização de nervos durante a cirurgia, de glândula salivar e de tireoide, de paratireoide também. Então, tudo isso agrega muito valor à qualidade da cirurgia que o cirurgião de cabeça e pescoço hoje pode oferecer para o paciente, né? A tecnologia ela é muito importante, ela não substitui o expertise do médico de forma alguma, tá? De forma alguma. Mas ela colabora muito para melhorar a qualidade do procedimento cirúrgico e para oferecer um procedimento com menos complicação e que vai levar a menos morbidade. Perfeito, doutora. Bom, a gente vai fazer um novo intervalinho, mas é rapidinho. Você não sai daí que a gente volta já.
Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, doutora Fátima Matos, cirurgiã de cabeça e pescoço do Real Hospital Português. Doutora, voltando a falar do Júlio Verde, de câncer de cabeça e pescoço, a Sociedade Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço está à frente desta campanha, né, em todo o país. Que tipo de ações estão sendo realizadas neste ano? Esse ano foi um ano muito legal porque a gente conseguiu algumas coisas bem interessantes. Primeiro, a gente vai entrar no Morumbi aí esse final de semana, no jogo do São Paulo e Fluminense, exatamente. Então, é bem bacana. A gente já tinha feito uma ação que esse ano a gente vai repetir. A gente vai para o Autódromo de Interlagos também, para levar orientações à população sobre identificação de fatores de risco, sobre lesões suspeitas que devem ter alerta, né? A gente está fazendo também, a gente tem um projeto todo ano, aí desde que eu assumi a presidência, de fazer ações educativas para melhorar o expertise do cirurgião de cabeça e pescoço. Então, a gente teve cursos de treinamento com o objetivo de melhorar a atenção em cirurgia de laringe, né? A gente vai ter um curso agora final de semana no IU, que é o Hospital da Unicamp, também em laringe. A gente teve algumas ações combinadas com outras instituições aí, exatamente com o intuito de alertar os outros especialistas. Sexta-feira eu estou num evento da AMB, que a gente vai falar exatamente sobre diagnóstico precoce, a Associação Médica Brasileira vai falar sobre diagnóstico precoce e de tumores mais frequentes, né? A gente está fazendo aí no Brasil inteiro. Oi. E me conta, e o Real Hospital Português, ele está participando ativamente desta campanha? Sim, sim. A gente, inclusive, teve uma ação muito legal aqui, há 2 semanas atrás, que foram tumor boards, né, de discussão de casos, com todas as especialidades envolvidas, né? Então, foi bem interessante, onde vieram residentes, onde vieram médicos de outras especialidades, né? Então, assim, a gente está todo mundo muito imbuído, isso é uma coisa muito legal, porque antigamente, né, isso já tem 10 anos essa campanha da gente, né? E a gente, há 10 anos, a gente vem lutando para que isso aí cada vez tenha melhorado mais, né? A gente tem, inclusive, um livro infantil, sabe, Ana? Que eu posso até colocar à disposição aí para vocês, com o objetivo de orientar as crianças, para as crianças levarem para casa, para os pais, né? Porque a gente sabe que criança muda paradigma de dentro de casa, de muita coisa, né? Isso. Para levarem para os pais, né, a importância de não fumar, de não beber, de comer fruta, de ir para o dentista. Então, esse livrinho é um livro bem interessante que eu posso colocar aí à disposição para você, para quem está assistindo a gente, para poder baixar e para poder ver o livro. Então, esse ano a gente está trazendo esse livrinho de novo aí, no formato de e-book. Então, a gente está... E orientações também para a população no Brasil inteiro, né? A gente tem vários colegas envolvidos nisso. Está sendo muito bacana o Júlio Verde desse ano. Doutora, e você falou num bloco anterior a questão multidisciplinar, e a gente sabe que o Real Hospital Português, ele realmente se preocupa com essa questão multidisciplinar. Qual é a estrutura que vocês podem oferecer para esse tratamento multidisciplinar no Real Hospital Português? Sim, a gente tem um prédio só de oncologia, né, que é o João de Deus, e a gente tem a oncologia, que é a Rio, né, que é o Real Instituto de Oncologia, a gente tem o Real Instituto de Cirurgia Oncológica, tem a Real Cabeça e Pescoço, né, onde a gente tem especialistas que vieram, inclusive, que fizeram, inclusive, treinamento no exterior. Você já deve ter notado, eu não sou daqui, né? Eu vim para cá com um convite na época, né, do colega que montou o serviço para fazer parte. Eu sou carioca, né? Minha formação foi no Rio e em São Paulo. Então, a gente tem
gente que fez treinamento no Princess Margaret, que fez residência no Princess Margaret, que é um dos maiores centros de oncologia do mundo. Tem colegas que fizeram treinamento na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Universidade de Pittsburgh. Então, além de tudo isso, a gente tem nutricionistas voltados para o atendimento, assistentes sociais, odontólogos também voltados para o treinamento dos pacientes oncológicos, psicólogos também, que são de extrema importância para dar esse suporte. A gente é muito bem estruturado. Eu não teria saído do Rio para vir para cá por uma estrutura ruim, né? Obviamente, eu vim porque a estrutura oferecida é uma estrutura muito bacana. Doutora Fátima, qual é o momento de procurar um especialista em cabeça e pescoço? Olha, quando sentir alguma coisa diferente disso tudo que eu falei, que tem dificuldade de engolir, que está com alteração da voz, que, né, ou seja, rouquidão, ou sentiu alguma alteração, quando vê que tem um caroço diferente no pescoço, olha no pescoço, na frente do espelho, é super tranquilo a gente fazer isso. Viu que tem alguma coisa diferente, tá doendo alguma coisa no pescoço que não é o habitual, que tá vendo que tem algum abaulamento na região, tem alguma lesão na boca, uma afta na boca que não está cicatrizando, tem uma lesão na pele diferente, né? Numa área de atrito que está sangrando toda vez que o homem faz a barba. Então, aparecer um desses sintomas, pode procurar o cirurgião de cabeça e pescoço, porque se não for para a gente prefere que não seja para a gente poder encaminhar o correto, do que já venha para a gente, já às vezes vem de uma pessoa que não tem especialidade. Infelizmente, sabe, Ana, hoje em dia, a gente tem pacientes que vão para a farmácia, e aí é orientado de forma inadequada e fica lá 6 meses com tumor, quando chega para a gente um tumor que era lá de 1 centímetro, meio centímetro, chega para a gente com 5 centímetros, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e o momento mais certo começou a sentir, procura o cirurgião de cabeça e pescoço, que a gente está habilitado para poder fazer essa triagem e ver qual é realmente, para quem é que a gente deve encaminhar, ou se é para a gente mesmo. Doutora Fátima Matos, como é que nossos telespectadores podem acompanhar um pouco mais sobre essa campanha ou entrar em contato com você? Olha, Ana, a campanha ela está super no Instagram da gente, da @SBCCP, tá? E também no @GBCP, que a gente tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e tem o Grupo Brasileiro de Cabeça e Pescoço. Então, esses dois grupos eles estão super alinhados e a gente está com uma campanha muito legal de esclarecimento à população, tá? Meu Instagram não é aberto, eu não tenho Instagram profissional, mas eu estou no Hospital Português, né? Na Real Cabeça e Pescoço, que os telefones. Posso falar os telefones, Ana? Por favor. Pronto. Então é o 3416 1676 ou 1677, que a gente está lá, tem um grupo bem habilitado para atender a todo mundo. Qualquer coisa é só ligar para o telefone central também, que também há o encaminhamento geral. Doutora Fátima Matos, muito grata pela sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho e trabalho de toda a sua equipe. Foi um prazer conversar com você. Também, Ana, foi um prazer conversar com você, então eu só vou deixar a minha última mensagem. Não fumem, qualquer que seja o cigarro, não fumem. Bebam muito pouco, o mínimo possível. Cuidado com o vírus do HPV, né? Façam sexo com uso de preservativo. Façam a vacina do HPV. Vacinem as crianças com HPV. Tomem cuidado com o sol. Então, essas são as minhas mensagens principais para você e para o seu público aí. Dicas preciosas, gratidão, doutora, foi um prazer. Um prazer, Ana. Estou à sua disposição para quando você precisar. E o livrinho eu vou deixar à sua disposição também, para se você quiser aí disponibilizar para todo mundo, que é muito importante para a educação continuada da população. Como podem conseguir esse livrinho? A gente, dentro do nosso Instagram, a gente está agora, de ontem para hoje, eu pedi para disponibilizar o link para quem quiser, pode entrar lá no nosso Instagram, que ele está disponível lá. Só basta entrar lá no Instagram, que vai poder fazer lá o cliquezinho e já vai entrar no livro. Muito grata, doutora. E você que está aí nos assistindo já sabe, nós vamos ficando por aqui hoje, mas no próximo sábado você tem um encontro marcado comigo aqui, na TV Nova Nordeste. Eu espero você. Um beijo e até lá.